E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Todos estejam se cuidando nas suas casas, tomando todas as precauções possíveis para que a gente possa vencer essa pandemia da Covid-19. Bom, eu gostaria de iniciar essa aula me apresentando. Me chamo Túlio, vou trabalhar com vocês a disciplina de História. E nessa primeira aula de hoje, nós vamos trabalhar uma das maiores revoluções do mundo, que é a Revolução Industrial. Sendo essa Revolução Industrial, que se inicia na Inglaterra, né, a responsável por consolidar o capitalismo e por abrir as portas da industrialização do mundo. Beleza? Então vamos lá começar esse nosso momento de hoje. Bom, o que foi a Revolução Industrial? Quais os motivos que levaram o mundo a iniciar esse processo de industrialização? A gente deve observar que o primeiro ponto a percebermos da Revolução Industrial foi a passagem da manufatura, ou seja, do trabalho manual, para a maquinofatura, ou seja, a utilização de máquinas, a utilização das fábricas, né? E o primeiro país que vai utilizar isso será a Inglaterra, não é? Então nós vamos observar que essa prática da maquinofatura abre as portas para novas tecnologias no mundo, certo? Ou seja, nós vamos observar uma evolução no processo econômico e esse processo econômico, que é o que nós vamos ver no decorrer dessa aula, vai consolidar a prática capitalista no mundo. Porém, é importante que a gente lembre que o capitalismo ele não foi iniciado, não é, no período da Revolução Industrial, mas sim os primeiros passos do capitalismo eles são dados início no período das grandes navegações, lá no século XVI. Beleza? Então, é importante que a gente perceba que essa revolução industrial ela inicia no século XVIII na Inglaterra, não é? E ela vai se expandir pelo mundo no século XIX. Agora, é importante que nós percebamos o seguinte: até a revolução industrial, o mundo se caracterizava por uma certa estrutura de classes sociais, tendo a elite, tendo a burguesia e tendo os camponeses. Porém, a partir da Revolução Industrial, nós vamos ver que vai surgir as novas classes sociais dentro da Inglaterra e, consequentemente, logo depois, ao redor do mundo, certo? Então, nós vamos observar que o primeiro grupo a se desenvolver é o grupo dos empresários, né? O grupo dos patrões. São aqueles que são responsáveis por criarem essas fábricas, criarem essas indústrias, financiarem as máquinas, certo? São aqueles que são os proprietários de capitais, ou seja, os proprietários financeiros. Por outro lado, tá? Nós vamos ver a questão dos operários. E é importante que quando nós falarmos em operários, nós também percebamos que esse grupo também vai ser chamado de proletariado, perdão. Eu vou fazer questão de repetir para você, para que você possa entender o porquê desse nome também e o porquê desse grupo ter sido tão fundamental na importância da Revolução Industrial. Vamos lá. Proletariado, certo? E qual a importância desse grupo do proletariado ou grupo dos operários? É importante que vocês percebam que eles vão ser conhecidos, né, como os trabalhadores assalariados. Aí você pode perguntar, o que é que tem a ver o salário? O salário não é bom? É. Mas no início da Revolução Industrial, o salário nada mais era do que uma venda que esses operários faziam para os seus patrões, uma venda da sua força de trabalho. Não é? Então o patrão ele oferecia uma certa quantia, não era fixa, nós vamos ver isso mais para frente, né? E em troca ele comprava na realidade, né, a sua força de trabalho, certo? E aí, gente, a pergunta que não quer calar nesse início de aula. Por que é que a Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra? Poderia acontecer em outros países do mundo? Poderia. Porém, nós vamos perceber que a Inglaterra foi um campo fértil para que essa revolução pudesse iniciar-se lá, no século XVIII. Primeira coisa que a gente tem que entender. A primeira fonte de energia utilizada na Revolução Industrial foi o carvão mineral, ou seja, as máquinas eram a vapor, certo? Além das fábricas serem a vapor, além das máquinas serem a vapor, nós vamos ver que também vai se desenvolver a tecnologia das locomotivas. As ferrovias vão começar a se desenvolver dentro da Inglaterra, né, com as Maria-Fumaças. Logo depois, a gente vai observar que a primeira matéria-prima utilizada com grande
tipo de exploração vai ser a questão do ferro. O minério de ferro também vai ter a sua importância. E a Inglaterra se destacava por, no seu território, se encontrar grandes minérios de ferro. Nós vamos observar também que a lei de, aliás, a lei de cercamentos de terras, não é, que existia já na Inglaterra, ela vai ser muito importante também para essa população. Por quê? Porque aí vai facilitar também a questão da mão de obra. Nós vamos perceber na Inglaterra que, graças a essa lei, a mão de obra que vai existir na Inglaterra vai ser maior do que em outros países, por conta dessa questão dos cercamentos, né? E isso, essa questão dessa lei de cercamentos, ela inicia lá na Revolução Inglesa, certo? Lá no século XVIII, no início do século XVIII, certo? Nós vamos observar também que o Estado inglês, ele é um Estado burguês, certo? Tendo em vista que a maioria da sua população rica, não é, também era comerciante, certo? Então essa burguesia, ela vai ser importante porque é ela que vai financiar as fábricas, porque é ela que vai comprar matéria-prima, porque é ela que vai liberar todo o capital financeiro necessário para que essas indústrias possam funcionar, certo? E além disso, é importante que a gente lembre uma coisa. A Inglaterra era um dos maiores campos, uma das maiores potências do mundo durante esse período. Então, consequentemente, ela tinha muitas ligações comerciais com os outros países, com as outras nações, com outras colônias. E isso vai favorecer muito também que a Inglaterra possa lucrar. É importante que a gente perceba também, pessoal, a questão da divisão do trabalho. Como é que o trabalho vai começar a ser dividido nessa passagem da manufatura para a maquinofatura? Nós vamos observar o seguinte, que na manufatura, uma pessoa realizava todo o estágio de trabalho. Porém, na maquinofatura, com a utilização das máquinas, cada pessoa realiza uma única tarefa. Então, eu faço uma atividade diferente de outra pessoa, certo? Apenas uma única atividade é o que eu vou fazer a partir de agora com essa divisão de trabalho. Entendido? Continuando, aliás. Nós vamos ver a questão do cotidiano desses operários, certo? Como é que esses operários eles vão viver dentro dessas indústrias? Como é que vai ser a vida dessas pessoas? É importante que você entenda que o cotidiano dessas pessoas não era um cotidiano fácil. E eu trouxe isso para vocês nesses slides aqui, e eu quero que vocês imaginem, façam essa comparação dos operários da Revolução Industrial do século XVIII para os operários e trabalhadores que existem hoje. Primeira coisa que a gente tem que entender. Hoje, nós temos uma jornada de trabalho de, em média, 8 horas, certo? Naquela época era de 14 a 18. As pessoas pagavam impostos, eles não tinham horário para sair do seu trabalho, né? Nós vamos observar que as crianças trabalhavam, que as mulheres trabalhavam, certo? E, acima de tudo, não existiam leis trabalhistas, certo? Então, só encerrando essa aula bem básica, bem teórica sobre a Revolução Industrial, eu quero que você faça essa comparação na sua casa agora, sobre essas pessoas que viviam naquela época, né, da primeira Revolução Industrial, tendo em vista que nós estamos na quarta Revolução Industrial, certo? E das pessoas que trabalham, que são operários, que são do proletariado dos dias de hoje, certo? Então, utilizem seus livros didáticos, se aprofundem também nas questões das teorias, não é? Que são desenvolvidas a partir da Revolução Industrial. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo de hoje. Qualquer dúvida, procurem o professor de História da sua escola para que ele possa sanar também. Então, até a próxima aula e se dedique, se estude, que logo, logo a gente vai voltar às nossas atividades normais.